Vivemos em um país plural etnicamente, mas isso se reflete no imaginário das nossas obras? A quais personagens e classes sociais nós geralmente atribuímos os corpos negros? Como que violências sutis podem aos poucos ferir a autoestima de alguém? Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre essa obra preciosa que é o Jeremias Pele, escrita pelo Rafael Calça e desenhada pelo Jefferson Costa. O selo Graphic MSP é uma iniciativa da Maurício de Souza Produções, que é um projeto que convida artistas e roteiristas consagrados para desenvolver histórias dos personagens do estúdio. Assim, você, a partir de personagens que já nos são familiares, consegue conhecer o trabalho, a escrita e a arte de grandes artistas dos quadrinhos brasileiros. E para começar a falar sobre esse selo, eu escolhi essa graphic novel do Jeremias, que foi a graphic que mais me arrebatou, porque ela trata de questões muito complexas de uma maneira muito poética e em muitos momentos dura. Essa é a 18ª Graphic MSP, e logo na introdução, Maurício de Souza já aponta que, embora o Jeremias tenha sido um dos primeiros personagens que ele criou, ele nunca havia protagonizado uma revista. Então ele diz que, para corrigir esse erro histórico, ele acha que essa graphic é uma ótima oportunidade de finalmente dar protagonismo para o Jeremias. Quando a gente para refletir, o nosso imaginário ele é branco. Né? Quando a gente para pensar sobre quadrinhos, livros, filmes, a grande maioria dos protagonistas eles são brancos. E é curioso ver como os corpos negros eles estão sempre relacionados a determinadas classes sociais, funções, e sempre as mesmas, assim. Então, pensar que num país como o Brasil, que é tão plural, é muito curioso que o nosso imaginário ele não reflete isso, porque na verdade ele está pautado num ideal branco, heteronormativo, padrão. Nós que somos artistas, roteiristas, atores, diretores, nós atuamos diretamente no imaginário, né? Porque nós pensamos essas histórias que serão contadas e que poderão inspirar pessoas ou fazer com que elas se reconheçam nessas histórias. E eu acho que o Rafael Calça e o Jefferson Costa fazem nessa HQ é extremamente precioso. Para começar, o Jeremias retratado nessa história, ele é um garoto muito sortudo, ele é um menino com alguns privilégios, né? Ele estuda numa ótima escola, ele é um excelente aluno, os pais dele trabalham, o pai dele é arquiteto, ele vive numa casa grande, super legal. Então ele tem algumas coisas boas já na vida dele. Só que apesar disso, por causa da cor da sua pele, ele vai ao longo da história no seu cotidiano sofrendo diversas violências, sejam elas sutis ou explícitas. Muitos acreditam e defendem que o racismo ele não é mais um problema no nosso país. Mas quando a gente para pensar, 400 dos 500 anos de história do nosso país foram vividas dentro de regime escravocrata. Ou seja, 4/5 da nossa história foram vividos por sociedades racistas. Então a gente não tem nem distância temporal ainda para que isso tenha sido de fato superado e resolvido. Então é um problema que ainda é muito presente e cotidiano na nossa sociedade. E é muito fascinante o que essa dupla faz nessa graphic novel, porque ela consegue tratar esse assunto que é extremamente denso, mas não pesar demais a mão. E isso sem deixar de ser verdadeira. Tem muitos momentos que são extremamente crus, assim, né, duros, mas eles não pesam demais nisso, né? Então, assim como a vida, assim como a realidade, ela tem momentos muito sublimes e momentos muito difíceis, né, que acontecem às vezes seguidos um do outro. E vamos agora ao nosso gráfico de riscos. Risco número 1, risco de paralisia, risco de você ficar travado, embasbacado, contemplando uma arte sublime da HQ. A nota é 9 de 10. O trabalho que o Jefferson Costa faz aqui, ele é realmente incrível. Ele usa um traço bem estilizado, né, usando poucas linhas retas. O uso de cor é muito forte, é uma HQ muito colorida, muito bonita. O design dos personagens é muito legal, eu sou apaixonado pelo cabelo da mãe do Jeremias. Os cenários são muito interessantes, é muito legal ficar olhando os detalhes dos prédios e etc. Os cenários são muito bem desenhados e tem páginas duplas muito legais, né?
A organização dos quadrinhos na página também é muito interessante. O layout das páginas é muito bonito de ver. O Jefferson Costa ilustrou algumas HQs premiadas, como La Dançarina, o Gun Down, que aqui no Brasil foi lançado como Bang Bang, e A Dama do Martinelli, que são HQs muito legais, com artes incríveis, então vale muito a pena ir atrás do trabalho desse cara, porque é muito bom. O risco, contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de revistas e HQs para conseguir completar a narrativa dessa história. A nota é 1 de 10, porque a história dessa graphic ela se encerra nela, né? Ela tem um início, meio e fim, e por enquanto não tem nenhuma sequência anunciada. Então o máximo que pode acontecer é, assim como eu, você ficar fascinado pelo selo Graphic MSP e ir atrás querer ler todas as 20 que já tem. Mas do Jeremias mesmo não tem nenhuma sequência ainda. Risco de fandom, o risco de saírem escrevendo fanfics e fanarts, fazendo fanarts a respeito desse universo. A nota é baixa também, é uma nota 2, porque eu não achei nada a respeito. Mas eu acho que é um universo muito fértil, tem personagens muito incríveis que podem ainda ser mais desenvolvidos, que os fãs podem ainda criar muitas historinhas. Tem os pais do Jeremias, tem a turminha do Jeremias, tem uma galera muito legal na escola dele, que a gente podia ainda se aprofundar um pouco mais. Então, há um terreno fértil para que algo aconteça e parece que por enquanto não aconteceu, mas você pode fazer acontecer. Vamos agora ao grande risco dessa HQ, que é o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada nessa HQ te esmagar feito uma panqueca. A nota é um 10 de 10, bem redondo, porque o roteiro que o Rafael Calça escreve ele não poderia ser mais real. Ele transiciona, assim como na vida, tipo, ele transiciona de momentos extremamente leves para momentos densos e mais pesados, né? Ele vai da alegria à tristeza e à dor muito rápido. E, inclusive, tem um momento, vou tentar não dar muitos spoilers, mas tem um momento em que, por exemplo, um personagem ele é enquadrado pela PM só pela cor da sua pele. Que é uma situação que eu acho que muita gente já viveu. Eles comentam em muitas entrevistas que muito do que acontece nessa HQ é baseado em situações que eles viveram, né? Então é difícil não se reconhecer em muitos momentos que são retratados nessa graphic novel. E uma perspectiva muito interessante que eles colocam é a dos pais, né? Que eles trabalham um pouco sobre como para um pai e uma mãe poder falar para uma criança sobre racismo, sobre o que sobre como reagir a essas situações e qual o contexto social que envolve todas essas questões. O Rafael Calça escreveu roteiros de HQs muito boas como o Jockey e o Terra da Garoa, que são HQs com ótimos roteiros também, então vale muito a pena também, e a arte é muito boa, então vale muito a pena também ir atrás de mais coisas e mais trabalho desse cara, porque o trabalho dele é muito bom. O risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, também é altíssimo, é um 9 bem redondo, porque é uma HQ que mais te esmaga do que te explode, mas ela te explode muito também, porque ela joga na sua cara também muitas questões que às vezes a gente não para pra pensar. Nessa história, fala-se muito sobre como rir de certas brincadeiras pode, em muitos momentos, sustentar o racismo e até ferir profundamente as pessoas. Ou sobre como diminuir o sonho de uma criança que almeja uma profissão que pode ser considerada incomum é extremamente violento. E o próprio Jeremias também ele questiona o imaginário em alguns momentos. Por exemplo, tem uma cena que ele tá tomando café da manhã com a família e ele fica se perguntando por que nas propagandas de margarina não tem mulheres como a mãe dele, que são tão bonitas, por que elas não aparecem com suas famílias nessas propagandas, por exemplo. Outra questão que aparece é que existe uma passagem, né, em que a professora deles ela decide distribuir para os alunos algumas profissões para cada um poder falar sobre essa profissão, né, na Semana das Profissões. E ela, olhando para o Jeremias, ela de pronto fala para ele que ele vai falar sobre a profissão de pedreiro. E ele queria, na verdade, falar sobre a profissão de astronauta, mas ela fala que é uma profissão muito incomum. E aí
Mas é muito bonito o que eles desenvolvem, porque o avô do Jeremias, ele é pedreiro. E aí ele começa a falar com o avô sobre essa questão, sobre construir, né? E o avô, inclusive, dá pra ele a boina, que é marca dele, né? Esse boné vermelho que ele usa. Eu tô, inclusive, com uma touquinha vermelha em homenagem ao Jeremias. É... E aí, mas questiona um pouco, né? Se tipo, esses imaginários que estão latentes, né? Por que, que a professora, ao olhar para ele, logo pensou na profissão de pedreiro, né? Que são algumas coisas que estão dentro de nós e a gente nem percebe. E aí é. Mas é muito legal como ele reverte isso e como ele mostra respeito a essa profissão. Isso é muito bonito, né? Eu acho que é um acerto muito grande da Graphic. E é muito legal que, por exemplo, tem uma menininha branca, né? Que faz par com o Jeremias para discutir um pouco. E ela é escolhida para ser decoradora, né? E por isso que coloca eles dois juntos, né? Porque ela é decoradora, vai ser o pedreiro. A professora é meio displicente nessa hora. Ela fala, tem a ver. E aí é muito legal porque a menininha ela vira e fala que na verdade o sonho dela é ser jogadora de futebol. E ela queria falar sobre essa profissão. Então é outra quebra de imaginário muito legal que é demonstrada em um trechinho dessa HQ. E ao longo da HQ, muitas certezas nossas são quebradas e até questionadas. Então a gente vai até se revendo enquanto a gente lê essa história. Por isso que ela é realmente um show de explosão e muito bem escrita. O trabalho do Rafael Calça é muito bom. Quanto ao risco derradeiro, o risco pombo correio, o risco de a gente sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo, vai um super 10 de 10, porque ler essa HQ foi o grande estopim para eu começar esse programa. Quando eu terminei de ler o Jeremias Pele lá na Gibiteca, tem na Gibiteca. Quando eu terminei de ler lá na Gibiteca, eu falei, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso falar sobre isso. Todo mundo precisa ler essa HQ, o mundo precisa conhecer isso, porque ela trata de uma maneira muito poética, muito bonita e muito dura onde precisa ser. É um tema que é extremamente relevante, que precisa ser discutido, que precisa ser levantado e é muito bem feito, muito bem escrita, muito bem desenhada. É uma experiência genial. Leiam Jeremias Pele porque é assim sublime. 10 de 10, 20, 30, 40, 50. Nota 100 de 10 para Risco Pombo Correio. Esse ano eles dois vão estar na Comic Con Experience, na Artists Alley, que é a parte mais legal da Comic Con, é onde ficam os artistas de quadrinhos. Lá você pode conhecer o trabalho de muitos quadrinistas, comprar as HQs deles, conseguir autógrafos, desenhos. Então vale muito a pena, dá pra conhecer o trabalho de artistas brasileiros incríveis. Eu quero muito, eu vou estar lá com certeza trocando ideia com eles, porque eu quero muito tirar algumas dúvidas. Eles têm, por exemplo, um personagem nessa HQ que é o Guardião da Noite, que me lembrou muito o Spirit, do Will Eisner. E eu queria saber porque tem uma questão com o Spirit que o ajudante dele é um menino negro e tal, e isso é meio que levantado num trechinho da HQ. Eu queria saber se é uma referência direta mesmo, né? Porque eu achei muito interessante. E nós, da Maré Geek, estaremos no dia 6 de dezembro, na quinta-feira, lá o dia inteiro, na Comic Con. Então quem quiser chegar, trocar ideia com a gente, falar sobre quadrinhos, perambular pela Artists Alley com a gente, que a gente vai dar uma olhada lá em tudo que tem lá. Eu vou levar uma pilha de quadrinhos para conseguir a assinatura dos quadrinistas incríveis que vão estar lá. Então o convite está feito para todos vocês, porque estaremos lá no dia 6. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra gente. E se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente lança toda semana. É isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.